não é que a GE não tentou se modernizar. Tentou. Eles tentaram se modernizar do jeito errado, mas foi cruel o que aconteceu pelo Nossa. fato de não saberem que tipo de gente contratar para o novo mundo que estava aí. Um dos rituais mais importantes, que é absolutamente observável por todos, que tem um valor prático e um simbólico que fortalece ou enfraquece a cultura, é a forma e quem você contrata. Olá, sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, esse espaço que a gente escolheu estar com você toda semana, trazendo conteúdo relevante sobre gestão, né, Salibão? E olha que nós estudamos, viu? Para estar aqui, pessoal, você pode ter certeza. Cada tema são várias horas de estudo, independente, o Sandrão estuda por ele, eu estudo por mim. Sim. E a gente chega aqui e divide com vocês. E junto. Né? Porque você merece isso, né? Você que nos acompanha toda Toma o seu semana. tempo, né, para estar conosco. Pô, Né? com tanto carinho, Muito. você merece o nosso melhor. E aí já vou começar nosso papo aqui, ó. Tem gente que nos acompanha e não segue ainda o canal. Vai lá e segue agora mesmo, ó. Põe lá, segue, dá um seguir no canal. Siga. Siga-nos. Spotify, no YouTube, que vale a pena. Tema de hoje, Salibão, ó. Esse é um tema bom. Tem um dos temas mais relevantes da gestão, que muitas vezes é negligenciado, é como são contratados os talentos para a empresa, não é, Salibão? Sandrão, é um tema que parece tão simples e é tão complexo e pode ser tão perigoso. Você fazer uma má contratação, Sandrão, pode mexer em tudo o que você construiu. Por isso Sandrão, que... naquela empresa que eu trabalhei, trabalhei em várias, delas, né? Uma delas. Você não tem ideia do que é uma má contratação, Sandro. O efeito disso. Demora anos para trazer de volta o que estava bom. Sandro. Por isso que eu digo, né, Salibão? Alguns acham que contratação é apenas preencher uma vaga. Não é. É uma das coisas mais estratégicas e importantes para o negócio, cara. Sandro, nós vivemos numa época, a gente faz aquele timeline, né, que a gente... Sim. A gestão como nós conhecemos, começa em final dos anos 1700, com a criação do motor a vapor, Frederick Taylor, gestão científica, e o objetivo era ser eficiente, fazer bem as coisas. Fazer bem. Quem fizesse bem, que nem o meu amigo Marcel, lá presidente da Scala. Fala, né? Perguntei como é que começou a sua empresa, né? Chegaram pro meu pai e falou, tá precisando de queijo. Vamos fazer queijo. Vamos fazer queijo. Foi pra Itália, aprendeu a fazer queijo. Fez o melhor queijo. E fez queijo. Aliás, a segunda vez que eu tô falando, ele falou que ficou conhecido porque eu dei esse exemplo. Queijo. Marcel, você é um campeão. A Scala já fatura mais de 1,5 bilhão. Nação. Latino, Orgulho fantástico. nacional. Queijos maravilhosos. Sandrão, veio a parte da... fomos até o final dos anos 70, era da globalização, você tinha que ser melhor que o outro, né? Então era a época que a hora que você achava um foco, né, que você ficasse bom em alguma coisa, você achava a sua vantagem competitiva sustentável e você ficava lá. O que a gente precisava nessa época? Bons executores. Aí vem a tecnologia. Microprocessador, 1971. Microprocessador foi o iceberg da exponencialidade dos negócios. Derruba barreiras. Todos os negócios são reinventados. A gente entra nos anos 2000, 2010, na era da exponencialidade. Produtos e serviços ficam obsoletos cada vez mais rapidamente. Sobra muito pouco espaço para erro. Aquela época de você contratar executores, né, pessoas que implementavam os seus... Porque tudo bem, a estratégia durava anos. Décadas. Eles protegiam. A tecnologia veio para disruptar. Hoje, as pessoas, se você não tem pessoas... Todo mundo se fala em inovação. Mas o que é a inovação sem inovadores? Não existe, Sandrão. Inovação sem inovadores não existe. Não existe, Salibão. E aí entra o problema, tava vendo o nosso amigo Walter Long, que é um cara muito capaz, a gente admira muito o Walter, né? Tem um podcast excelente com o Walter aí, se você quiser. Ele fala que a cultura das organizações não foi criada para ter pessoas rebeldes. Sem dúvidas, é pro conformismo. Por conformismo. Manutenção do status quo. Então, como é que você vai inovar se você não tem inovadores? Como é que você vai inovar se você tem uma cultura engessada que privilegia somente executores? Quem dá amém, aí quem fala tudo bem. Exatamente. Você não inova e não sabe por quê. Ele não sabe por quê. Né? O fato fundamental, essa linha do tempo que o Salib mostrou, ela é fundamental, é que nessa linha do tempo, Salibão, a contratação que era um processo absolutamente técnico,
se transforma numa alavanca estratégica. Porque para que você possa acompanhar a velocidade das mudanças e ter uma melhor equipe, com o melhor potencial possível, para ter pensamento original, se adaptar às mudanças, você tem que ter gente muito boa. Onde você começa esse processo? Lá na contratação. Há muito tempo, né, Salimão, eu faço processos de vendas, né? Porque eu sempre fui vendedor. Então lá atrás eu fazia muita coisa de vendas. E as pessoas, assim, existe um mantra que ainda existe no mercado empresarial, né? Ah, eu tenho uma equipe comercial ruim, minha equipe comercial não é engajada, minha equipe comercial tem todas as desculpas do mundo sobre equipe comercial. E se você for analisar, como eu fiz, analisando, boa parte da minha experiência mostra isso, mais de 80%, aqui é só um dado empírico, tá? Não é científico, mas a maior parte dos problemas de uma equipe não engajada não é apenas e tão somente o processo de relação com esse indivíduo durante o dia a dia. É lá na contratação. Contratou, tem uma dinâmica, né? Eu sempre digo essa dinâmica, ó, pega isso, não é isso. Eu tô com as pessoas boas e às vezes eu tô distante da operação. De repente um campeão pede demissão. Perdi um campeão, uma campeã, né? Aí o que acontece? Isso acontece num momento importante. Aí eu falo, caramba, como eu vou ter... Não tenho sucessor, olha, o problema tá aí, não tenho sucessão. Eu tenho que colocar alguém rápido no lugar dessa pessoa, porque senão vai dar zebra. E aí eu privilegio velocidade em detrimento da qualidade. Então você vai e contrata rapidamente para ter alguém que não é a melhor opção possível. Não é o indivíduo mais talentoso para ocupar aquela cadeira. É o que deu para fazer naquele espaço-tempo. E aí o resultado disso é deletério. No passado, como o Salibão comentou, mundo estável, previsível, pouca concorrência, beleza. Segura a onda aí, troca um aqui, troca dali, depois a gente vê isso. Hoje, esse gapzinho pode sentenciar a sua empresa ao sucesso e ao fracasso. Então a gente tem que ressignificar a contratação, trazendo ela para o contexto estratégico. Não é isso, Ali? Exatamente, André. Olha, existem na nossa pesquisa aqui alguns erros terríveis. Vamos começar com os erros. Que são feitos de uma forma recorrente, Sandrão. É impressionante. A maneira de se entrevistar um candidato ou candidata hoje é completamente diferente de tudo que nós já vimos. Sim. Nós temos outro ambiente. Os skills são diferentes. Hoje você perguntar, você contratar alguém só baseado na experiência, não adianta nada, porque nós temos um contexto completamente diferente. O contexto do sucesso que aquela pessoa teve já não existe mais. Não necessariamente vai levá-la com sucesso. Não necessariamente. Nós temos um ambiente diferente. Então o cara teve muitos winners lá atrás. E agora, será que ele tem essa capacidade de trazer novos winners nesse Sem novo dúvida. ambiente? O que ele fez para se reinventar? Então, aquela coisa, tá aqui currículo. E currículo bom que não falta, né, Sandrão? Ah, hoje em dia com o chat GPT, hein, Né? bom. Imagina com o chat GPT, o que o chat faz para ter um currículo bom? Ele faz tudo, né, cara? Pois é. Não é? Fica um currículo perfeito, né? É só pegar minhas competências técnicas, minha realização, colocar lá, vai ser uma narrativa Quem bárbara. quiser fazer currículo, use o chat Deve estar usando, todo mundo deve estar usando. melhor, né, Sandrão? Então a gente fala não contratar baseado em currículo, mas sobretudo olhar a atitude. Não, sim, né? sim, você tem que ter um histórico de conhecer isso. histórico assim que você teve no passado, um histórico do passado, de resolver problemas, como é que você enfrentou as situações adversas. Essas coisas são muito importantes ainda, por isso que é importante não negligenciar o passado, Não há dúvida. mas não se basear somente nisso, né? Se você Sem basear dúvida. somente nos winners que a pessoa deu no anterior, você não vai saber se ela tem a capacidade de dar novos winners para um mundo completamente diferente. Tem que olhar muito a né? atitude, né? Exatamente. O segundo, Sandrão, o tal do culture, o fit cultural. Fit cultural. Né? Tão Fit desejado cultural. e tão falado, Sandrão. É muito importante. Sim, fit cultural. Só que não basta só isso. Sim. O fit cultural é como aquela pessoa, os novos contratados, eles têm que trazer a capacidade de se adequar à nossa cultura, mas também de trazer novos elementos para desenvolver uma cultura mais elevada do que nós já temos. Não adianta, né? Você viu os erros que aconteceram na GE, né? Do Jack Welch. Sim. Criar, inclusive, uma universidade para criar mais Jack Welches, né? Que foi um grande erro de Crotonville. E da própria Ambev, né? Que teve a humildade de desmantelar tudo que eles construíram, o tal do programa de trainees, né? Que inclusive tem mencionado em livros como o do Jim Collins, né? Sim, que basicamente, o que eles faziam? Fabricavam, criavam pessoas como os próprios fundadores. Aí o que deu?
o bicho pegou. Ainda bem que eles tiveram tempo de se reinventar. Salibão, sabe que você está lembrando aquele caso que a gente conta, eu acho que é no livro de estratégia, de cultura, da GE, quando ela contratou profissionais do Vale do Silício. Ah, sim. Nossa, né? E colocou, e sem ter uma análise mais clara das soft skills, da cultura daqueles indivíduos, e colocaram eles numa cultura sim, já estabelecida. Os engenheiros estavam lá há 30 anos, né? Uma catástrofe. Prejudicou os dois, né? Não ficou nenhum nem outro, né? Era o CIO que estavam lá, da turma da tecnologia, só que aquela turma da tecnologia sempre teve, pessoal, não é que nasceu agora. E era a turma que já estava lá há bastante tempo. Então o Jeff Melton ele precisava trazer sangue novo. Aí pagava uma fortuna para a molecada, né? Colocava eles dentro do... Pegar o pessoal lá do Vale do Silício. Não é que a GE não tentou se modernizar. Tentou. Eles tentaram se modernizar do jeito errado. Né? E agora, finalmente, eles estão pegando tração de novo. Eu fico feliz de ver. Mas eles chegaram... Mas é outra empresa. Sandrão, eles valiam 600 bilhões de dólares. Maior empresa do planeta. Em 2000. Eles foram para... Seria 3 trilhões, 2 trilhões hoje? Sim. Eles chegaram a bater 80 bi de dólares, Sandrão. De valuation. A empresa estava derretendo, já estão em 230, 240. Mas foi cruel o que aconteceu pelo fato de não saberem que tipo de gente contratar para o novo mundo que estava aí. O Jack Welch falou assim, vamos criar mais Jack Welch. O Jack Welch foi ótimo para aquele momento da competição, que você passava por cima, você comprava o teu concorrente, você fechava mercado, porque não tinha ninguém, a inovação era pouca, né? Então hoje, não adianta você vir falar de inovação se você não tem cabeças inovadoras. Agora, essa turma do cabeça inovador, ele não aparece bonitinho de gravatinha, todos... Igual a pessoa que está contratando. O cara aparece às vezes meio torto, meio torta, sabe? Tem que ter humildade. Que você tem que saber como ajustar aquela pessoa dentro do teu, né? Como diz o Walter Longo, não temos a nossa cultura não tem preparada para escolher os rebeldes. Aí você pega, né? Eu trouxe na HSM, eu trabalhei com o Nolan Bushnell, você lembra dele? Não, esse não. Ele foi o fundador da Atari. Ele deu o primeiro emprego. O cara que foi o primeiro emprego do Jobs. O Steve Jobs. O que aconteceu? Colocou o Steve Jobs. Primeiro emprego do Jobs. O Jobs apareceu descalço para trabalhar no primeiro dia. Tem um negócio de Hare Krishna, né? Aquele passado dele que vocês sabem. Foi para a Índia, não sei o quê, dava umas viajadas e tal. Apareceu descalço. E ele bateu de frente com todo mundo, Sandrão. Foi uma confusão na empresa. O que ele fez? O cara era um gênio desde o primeiro dia. O que ele fez? Steve, você vai trabalhar à noite sozinho. À noite, até num filme aparece, num dos filmes. Você vai trabalhar à noite sozinho. Eu não vou mandar você embora porque você é um gênio. Só que você está atrapalhando aqui. Então, pega uma pessoa dessa e isola ela para depois acrescentar na cultura. Mas a grande questão é a gente tem que se preparar para permitir com que nós possamos contratar esses talentos, né? O começo é esse, né, Salibão? Porque é muito distante contratar uma pessoa dessas do repertório que a gente tem. A tendência é contratar pessoas que são similares que a nós, dá muito menos trabalho, enfim. E Sandrão, hoje, essa molecada, né, que vive em outra época, eles podem chegar no teu escritório com uma mochila, com uma camiseta furada, com uma calça mais ou menos. E por trás, quem está por trás disso? A gente era treinado para olhar o cara bonitinho, né? A estética. Linguagem corporal. Agora, Sandrão, me lembro que essa questão de identificar os gêmeos são interessantes, né? Eu não sei se você sabe, Sandrão, meu pai fez a vida dele trabalhando com... Ele fazia o leasing das máquinas da Xerox e tinha uma lojinha e tirava cópias, né, para as pessoas, para que empresas que não conseguiam comprar uma máquina da Xerox. Aliás, Xerox, terceirizava, né? Xerox, thank you very much for your contribution, mas não conseguiu acompanhar o mercado, né? Mas ajudou. Não conseguiu se transformar, mas trouxe muitas inovações para empresas que usaram suas metodologias. Sim. E meu pai contratou um office boy chamado Renato Aragão, Sandrão. O Renato Aragão. E o Renato Aragão só contava piada o dia inteiro. E meu pai teve que dispensar o Renato Aragão, Sandrão. Logicamente que o meu pai estava. Não encaixava. Ele estava no negócio do Renato. Se meu pai transformava isso aqui, ele abrisse uma emissora de televisão. Talvez desse mais certo. Mas para ser office boy, pois é. Ele ficou conhecido em mandar o Renato Aragão embora. Que mais, Salibão? Vamos lá, a gente tem aqui Sandrão, você tem hoje várias frentes, né? Você tem a capacidade do entrevistador de fazer perguntas. Sim. E além disso, pessoal, novo livro, né?
Tá a no arte de fazer forno. perguntas transformadoras está vindo aí, está chegando aqui em junho. Capacidade de fazer perguntas transformadoras, porque nas entrevistas as perguntas Não sempre posso fazer as mesmas conta a sua história, perguntas. não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, você pega, por exemplo, o Elon Musk, né? E ele entrevista todos os altos executivos que vão trabalhar nas empresas dele. Você acha que ele vai falar, ok, não me conta. Ele fala, sim, eu quero saber os problemas mais desafiadores que você tem e como é que você resolveu. Porque você fala assim, me conta a sua trajetória. O cara vai contar a sua trajetória do jeito que ele narrativa parece. Está construída. Entendeu? Parece o Pelé nos vários tempos. Sim. Agora, se você souber fazer as perguntas e você pega hoje em dia, a gente anda cada vez mais no desconhecido. Se você não tiver hoje colaboradores que tenham a capacidade de ver trabalhar no desconhecido, porque o mundo das carreiras já não existe mais, essas pessoas vão atrapalhar todo o processo, Sandrão. Então, que pergunta você vai fazer para eles? Tem umas perguntas divertidas que o Elon Musk usa, né? Me conta como você vai atravessar uma ponte do lado para o outro sem saber se a ponte aguenta o seu peso. Olha, Sandrão. Que ele quer, por quê? o objetivo você vai trabalhar na Tesla, na SpaceX, na Neuralink, na Starlink. Cara, tem plano de carreira lá, Sandrão? Jamais. Eles estão explorando o desconhecido. Então você tem que trabalhar com pessoas que têm essa capacidade de andar no desconhecido e não ser intimidado por ele, não apavorar. Quer dizer, né? o que você está Porque trazendo... Porque o ser humano, ele quer previsibilidade. Previsibilidade. E você tem que contratar pessoas que eles andam bem na imprevisibilidade, né, Sandro? Você está trazendo aqui, você deve ter um conjunto de perguntas adequadas e alinhadas àquilo que você almeja. Sim. Né? Quer dizer, quais são as perguntas que lhes traem informações relevantes para você entender o perfil daquele candidato de acordo com o perfil que você busca. Isso é fundamental. Né? E aí você vai identificar de acordo, não como era no passado, onde você tinha né? Sempre você teve um script de perguntas prontas, né? E a pessoa se prepara dessa forma. E tem uma outra vantagem, quando você faz uma pergunta inusitada, você tira o candidato da zona de conforto e obriga ele a ir para outra dimensão, que é a dimensão muito menos segura do que aquela que ele está ou ela está habituado no dia a dia. Com isso, você tem a capacidade de entender em mais profundidade qual que é a reação daquele candidato naquela perspectiva. O mais importante de tudo que a gente está trazendo para vocês, note como é necessário muita preparação e planejamento para esse processo de contratação. Desde o planejamento da vaga até o planejamento da própria entrevista, né, Celebon? Da interação. O que você vai perguntar, como você vai perguntar, o que você quer extrair. Um risco que a gente sempre comenta é o risco de você se fascinar por aquele candidato muito articulado, preparado, né? Muito preparado. Vai para coach né? de entrevistas, né? Vai para coach. Né? E você ficar impressionado com toda aquela... O currículo, né, da pessoa. O currículo, né? Mais a exposição... sem fazer uma investigação prévia de como ele ou ela reagiriam nas situações que você deseja que eles reajam. É necessária uma investigação profunda. Sandro, eu lembro que, vou emprestar a sua caneta aqui, a minha primeira entrevista de trabalho, Sandro, eu espanei. Eu estava fazendo meu MBA nos Estados Unidos. O pessoal que me conhece sabe que eu vim do tênis direto para o... fiz a graduação. Joguei no circuito profissional, ranqueado na ATP, pessoal, para quem não conhece. E fui para o MBA para encurtar o caminho né, para não ter que entrar de trainee. Eu sabia que com o MBA você já entrava lá na diretoria, né? Aí eu fui ter minha primeira entrevista de trabalho da vida, Sandrão, na Eli Lilly. Eu fui para uma cidade lá foi Chicago, lá no norte dos Estados Unidos, né? E aí eu falei pro diretor que eu queria trabalhar com vendas. Sabe o que ele fez? Me vende a caneta. Me vende a caneta. Eu falei, puta... Me vende a caneta. Mas assim, pode parecer piada, mas é verdade. Eu achei do cacete, mas cara. a gente tem que se planejar. Sandra, eu não consegui vender a caneta pro cara. Não vendi a caneta pro cara. Não consegui vender a caneta pro cara. Mas é interessante porque a gente tem que sair um pouco dessa mesmice, né? Sim. E, Sandrão, pessoal, a gente tem a humildade aqui de dizer que já errou. E sim, feio. Muito. Feio. Eu já errei mais do que uma vez. Impressionado por currículo. Com certeza. Pela pessoa. Sem me aprofundar nas pessoas, ficar no currículo, ficar na entrevista. Cara, é aquela coisa, demita rápido e contrate devagar. Não há dúvida. Você tem que ir a fundo nas pessoas que trabalharam com ela. Você tem que ir a fundo não só nos empregados, pegarem pessoas que não tá como referência.
Sim. E fundo, você tem que pegar fornecedor, fazer uma análise profunda, porque não existe nada pior, pessoal, do que botar a pessoa errada dentro da tua organização. Não há dúvida. Ela estraga tudo que você construiu. Eu fui vítima disso. Para colocar uma empresa que eu já trabalhei nos trilhos, levou 5 anos por 2 contratações erradas, baseada em resumê. Baseada em resumê. E você sabe, Salibão, acho que tem uma coisa assim nesse sentido, é que às vezes falta clareza nossa sobre qual que é o problema que a gente quer resolver. Você concorda? Às vezes eu só tô repondo o candidato, falta clareza no qual que é o problema que esse candidato vai resolver. Aí vem um cara, uma pessoa muito bem preparada tecnicamente, muito cativante, sedutora. Como você não tem clareza do problema, vai embora. Pô, é o cara que eu quero. Outra coisa, né, Salibão? Eu sempre falo isso, não é porque um indivíduo foi um superstar em outro contexto que ele vai ser um superstar no seu contexto, né? As coisas mudam. Eu tenho que ter clareza para saber como há o encaixe, né? Em vendas isso é muito usual. Eu contratar aquele vendedor campeão de uma empresa concorrente ou análoga, achando que ele vai desempenhar o mesmo papel aqui. Não desempenha. Via de regra isso dá errado. Por quê? Eu tenho que ter clareza qual que é o perfil da vaga para ver se as competências e o comportamento, o estilo comportamental daquele indivíduo encaixa naquilo que eu busco, né? Por isso que eu creio que o primeiro passo aí, nessa coisa de levar a contratação para um contexto estratégico, é a clareza de quais são as demandas daquela posição, pensando na estratégia do negócio, né? Isso é fundamental. É fazer com que você não contrate no desespero. Inclusive, uma tese que eu sempre tenho usado para os nossos empreendedores da nossa comunidade, né? Falando em contratação, eu deveria ter 2 modelos coabitando o mesmo contexto. Um é um modelo que não tem a ver com contratação, mas tem a ver com sucessão. É ter sempre uma formação de segundos, coisa que a gente faz pouco na correria. Mas o segundo, falando em contratação, eu deveria ter um pipeline de contratação. Eu deveria estar preparado para enxergar pessoas a todo momento, mesmo naqueles que eu não precisasse de ninguém. Eu deveria deixar, como líder, um espaço na minha agenda para conversar com potenciais candidatos que podem fazer a diferença no meu negócio, mesmo que eu não tenha a vaga em aberto. Um pipeline constante. Como você tem de clientes, eu deveria ter de contratação e talentos, né? Porque aí eu vou estar preparado para quando acontecer algum desafio, eu ter pelo menos um backlog, um estoque de pessoas que eu posso recorrer. Se eu for começar o processo, eu vou levar muito mais tempo, né? Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso, né? Com certeza, Sandrão. De novo, né? Dá trabalho, tudo dá trabalho, pessoal. Nada no mundo dos negócios, nada é fácil. A gente precisa fazer a nossa lição de casa e as lições de casa estão mudando hoje. A gente tem que contratar não somente baseado nos sucessos do passado, mas no potencial que essa pessoa tem de levar a gente para o futuro. Potencial que vai levar a gente para o futuro. Porque hoje, as habilidades de aprender, eu já entrevistei pessoas que formou em primeiro lugar na USP, conseguiu coisas, diretor de banco e tal, mas não tem mais, perdeu aquela vontade de aprender. Fome. Quer viver do que foi construído no passado, né? Como as empresas têm problemas de abandonar, porque na verdade a empresa não abandona, quem abandona são seus executivos, né? Seus profissionais, né? E a gente não tem essa visão. Falta fome. Fica mais fé, de repente quem está contra... E segundo, né, a Amazon criou até... A Amazon erra sugestão pouco. prática. A Amazon, pessoal, apesar de ter um turnover grande, de metade da empresa renova todo ano, porque são trabalhos mais pontuais, trabalhos de entrega, né? Muita coisa mas manual. O topo da empresa, como diz o Rancharan, fala, não muda, né? Muito pouco. Muda muito pouco. E para aquela parte lá, principalmente, eles dão especial foco numa posição chamada bar raiser, né? Levantador de barra. Porque quando você está num departamento, tecnologia, distribuição, você vai querer pegar o expert naquela área. Né? Aí vem uma pessoa com um currículo desenhado, falando, é ele. Aí tem esse bar raiser, que é uma pessoa que está na empresa já há algum tempo, que vive a cultura da Amazon, guardião da cultura, ninguém passa, ou guardiã, ninguém é contratado sem falar com essa pessoa, porque a pessoa que está contratando uma outra para resolver um problema, para ela a área técnica é mais importante. Mas ela quer resolver um problema. Então ele quer contratar o mais rápido possível, que tem um buraco na empresa. Exatamente. Cara, eu preciso contratar um desenvolvedor agora, que senão eu vou ter problema.
vai ter que passar por aqui. É, E se não passar por lá, não entra. Não entra. Não entra, Sandrão. É uma prática que aqui no Brasil, se eu não me engano, o Mercado Livre também já implementou. A É um agente, Magalu faz isso Magalu também, né? É um agente que é de um grupo de guardiões da cultura. Então, a última etapa no processo de contratação de qualquer executivo passa por essa pessoa e ela tem a bola preta, né, Salibão? Sim. Se passou por todo o processo, ela falar não contrata por causa disso, disso, a pessoa não é contratada. E ela é propositadamente fora do departamento ou área a ser contratada porque ela não é parte interessada. Então ela não tem essa pressão que o Salibão falou. Ela está olhando o quê? A longevidade do negócio. Ela está olhando a sustentabilidade daquela contratação. Sandrão, você me chamou a atenção para dar um exemplo do meu clube, Claro. Sociedade Harmonia de Tênis. É um clube considerado de elite, mas por incrível que pareça, não é só questões de pessoas com alto poder aquisitivo. Logicamente não tem pessoas com menor poder aquisitivo, é um clube tradicional. Mas para entrar lá, Sandrão, né? é tão difícil. Status, né? Você não tem ideia, Sandrão. E aí você vai no clube, por exemplo, já fui sócio de outros clubes, que você vai, e tem gente gritando, gente, não sei o quê, briga no futebol, briga no vestiário, nego jogando peso, nós já vi aqui em Alphaville, cara jogando peso na cabeça do outro. Sim, literalmente. Sim. No Harmonia não acontece nada disso, Sandrão. É impressionante. Ele investe bastante na contratação. Muito, Sandrão. Eu lembro que o meu amigo Edson Bueno me pediu para entrar no Harmonia. Eu tinha pedido tudo para ele nunca me pedir fazer esse pedido. Por quê? Ele, cara do interior, trabalhou, fazia questão de ser generoso, beijava a mão das mulheres de todo mundo. Ninguém é toda mulher que gosta de ter sua mão beijada, né? E aí eu fui pedido. Aí eu fui lá no clube, tal. Eu tinha que conseguir, Sandrão, pessoas que tinham mais de 15 anos de clube que não tinham nenhum relacionamento nem comigo nem com ele. Para não ser parte interessada. Para não ser parte interessada. E tinha que ir ligar, eu fiquei encarregado de ligar para essas pessoas, falar assim, olha, estou aqui o José Salib Neto. Você era o padrinho, né? Eu era o padrinho, eu preciso que você entreviste o Edson. Então, imagina, fazer um dos caras mais ricos do Brasil, sentar com a dona Lourdes do Harmonia. E a dona Lourdes não necessariamente era uma mulher rica. Sem dúvidas. Mas ela ficava de olho em tudo. Na maneira de falar. Sandrão, 15 entrevistas. 15 entrevistas. Não é pouco, Sandrão. Não, e olha, de forma alguma. Para quem conhece mais intimamente, vocês não sabem que pessoas que foram negadas, foram convidadas a desaplicar para não levar a bola preta. Para não levar a bola preta. E pessoas muito conhecidas, muito poderosas, com muito dinheiro, mas que não tem o fit cultural com o clube. E aí você entra no clube, Sandrão, é muito legal. Ambiente tranquilo. Uma boa analogia, né? O comportamento das pessoas bem... Né? As pessoas ficam vendo assim, se é a pessoa que grita, que tem paciência, que briga. Não tem um alinhamento cultural. Não tem um alinhamento cultural. Então, eu acho que é interessante essa maneira, porque me chamou, eu falei, imagine eu, Sandrão, porque todos os meus 15 eram membros do conselho. Eu tive que pegar a dona Lourdes, que eu nunca conheci na vida, Sandrão. Olha que coisa. Por isso que essa contratação ela tem que ser feita por pessoas isentas, né, Sandrão? Faz sentido, não? Que estejam comprometidas com o futuro do negócio, não é verdade? Dúvidas, né? Por isso que o Harmonia tá lá como tá. É uma boa analogia, porque é um clube diferente de tudo que eu já vi. É uma boa analogia, porque é uma instituição que fica crível durante muito tempo. Né? É uma boa referência, que é uma instituição que está sólida há bastante tempo, né? Ainda mais num negócio que não é de fins lucrativos, né? Como conseguir fazer isso? Então, para a gente buscar uns parâmetros aqui para compartilhar com você. Clareza do problema a ser resolvido e da demanda existente. É um ponto fundamental. Pensar na estrutura da entrevista. Planejar em detalhes a estrutura dessa entrevista, né, Salibão? Considerar múltiplos entrevistadores. Né? Pessoas que têm comprometimento e entendimento dessa lógica para poder contribuir com o seu ponto de vista. Né? Aí tem uma outra perspectiva clara que eu acho que aí nós não falamos sobre isso, Salibão. Que eu vejo isso na prática. Você tem que ter uma clareza, assim, 100% transparência, qual é a proposta que você vai fazer ao candidato. Não só proposta financeira, mas proposta de o job description, né? O que ele vai fazer, qual que é o contexto da sua empresa, como você tá, como não tá. Ele não pode ser surpreendido, Salibão. É aí que eu vejo onde existe esse problema. Eu venho de uma visão, assim, toda idealizada do negócio, e no primeiro dia ele vai ter lá que... sabe, trabalhar num contexto diferente que ele havia vislumbrado.
Eu tenho que ser muito transparente na proposta a ser realizada, no status da companhia, da organização. Não posso nutrir uma expectativa que eu não vou entregar. Porque senão você faz todo esse esforço para trazer e não engaja. Né? Sandrão, tem um outro tema aqui bem delicado, né? Falta de foco na análise da integridade da pessoa. Sim. Do caráter. Pessoal, isso tem a ver com a estrutura da entrevista. O que eu já conheci de gente com currículo parrudo, com histórico profissional incrível, mas com com baixo caráter e integridade, gigante. São pessoas, né, a gente já falou disso antes, pessoas que desenvolvem um ego, acham que são maiores do que o mundo e que acham que a empresa é a casa deles, né? Tem agenda pessoal. Tem agenda pessoal. Olha, o que eu sofri com agenda pessoal na minha vida, Sandrão, muito difícil. E aí você pega o currículo, pega as realizações das pessoas, fala assim, cara, eu quero esse cara na minha equipe. Agora. Eu quero essa mulher na minha equipe. E você não olha a questão do caráter, da integridade. Salibão, mas tem uma história nessa história. Faz sentido, Sandrão? Eu acho que faz todo sentido do mundo. E tem uma história que nós não temos o hábito aqui no Brasil de uma forma mais estabelecida, que é checar as referências, sabe? Isso que eu tava falando. Checar as referências. Tem que ligar. Mas não a listinha que o cara deu. Não, checa tudo. A listinha que o cara deu, tá os amigos dele lá. Exato. Entra. A pessoa que vai ligar, não, pode ir, contrata. Checa em tudo, sabe? Assim, nós não temos esse hábito aqui no Brasil. Não tem. Porque dá muito trabalho. Eu errei, Sandrão. Sim. Eu errei 2 vezes, pessoal. Me custou caro. Eu era cabeludo. Tinha franja. Porque às vezes você não pesquisa as referências e a história não é bem aquela que é contada. E aqui no Brasil nós somos meio resistentes de pesquisar referências. Não, a gente se impressiona rápido. Boa conversa. Mas sabe por quê? A gente quer resolver o problema rápido. Sim, tá de novo aqui, ó. Quer resolver o problema rápido. Aqui, apressando o processo. Apressando o processo. Você transforma... E aí tem essa lógica que eu gosto aqui. Você está contratando para resolver um problema pontual ou para zelar pela sustentabilidade futura da sua empresa? Você está contratando para resolver um problema potencial de hoje ou você está construindo o futuro da sua companhia? Você está construindo o futuro da sua companhia. E, Salibão, uma coisa que é importante, nós já falamos isso aqui nesse podcast. Falando em sustentabilidade futura do negócio. Existem vários movimentos organizacionais que são fundamentais para você fortalecer ou enfraquecer cultura organizacional. Nós já falamos sobre isso aqui. Um dos rituais mais importantes, que é absolutamente observável por todos, que tem um valor prático e um simbólico que fortalece ou enfraquece a cultura, é a forma e quem você contrata. Porque contratação, ela envolve uma mudança da organização. Está todo mundo olhando quem está sendo contratado. Qual que é o perfil das pessoas, como foi o processo. Isso fortalece ou enfraquece valores essenciais para a companhia. Então, esse é um procedimento, uma decisão altamente simbólica e prática também, que se você vacilar, às vezes no simbólico você perde. Porque, mas está trazendo pessoas desse tipo, mas essa pessoa ali eu conheço. Essa pessoa aí tem uma ética duvidosa. Como assim? Ó a percepção de valor. Sacou? Então, quando eu faço muito rapidamente esse processo, pode ser que escapa coisas pelos dedos, né? Pode ser que escapa informações. Uma contratação errada é muito mais do que uma contratação errada. Sim. Ela causa uma ruptura dentro da empresa muito forte. Todo trabalho que você faz de cultura, todo trabalho que você faz com a sua estratégia. A contratação não é simplesmente você contratar uma pessoa, deu certo, aí as pessoas assim, Sandrão, deu certo, vamos tentar, se der errado, manda embora. Sandrão, até acontecer isso, o damage, né, o estrago que essa pessoa fez lá dentro é tão grande que desestabiliza tudo que você fez durante anos. Pessoal, sentir na pele isso, pessoal. Isso aqui não é livros, não é só estudar, né? É ter passado por isso, Sandrão e eu, né? Nossa, no final do dia, a cultura de um negócio é modelada por quem você promove, por quem você contrata, promove ou tolera no seu negócio. Ou seja, né, quem você demite ou não. Esses 3 aspectos são centrais para a construção da cultura. Se você vacila em um deles, e onde começa tudo? Na contratação. Né? Você está contratando para resolver um problema pontual, você está construindo o futuro do seu negócio. E Salibão, e dá para voltar no esporte, né? O bom coach, ele monta o time, não é pensando em ganhar o jogo, é para ganhar o campeonato, você concorda? O Bernardinho fala assim, a melhor opção, o mais talentoso nem sempre é o melhor a ser contratado. Porque se aquele cara que tem um currículo maravilhoso, a gente viu, né, a questão do Ricardinho
Olimpíada Sim, lá todo atrás, aquele né? desafio, enfim. O nós versus o eu, né? Se você não tem claro, né, que o melhor não necessariamente é o correto para o teu time, o correto para o teu time são aquelas pessoas que vão atrás da visão que você construiu, e não necessariamente você ter tecnicamente o melhor jogador, Sem se ele não se dúvidas. compromete com a visão Se não e tá com a missão da integrado essa equipe, cultura, não adianta nada. não Você adianta tem lá nada. o melhor jogador do mundo, né, que não está comprometido com o teu time. Muito simples. Então, é muito delicado. A gente pode errar muito, porque são várias variáveis, né, dentro de um negócio que teoricamente parece simples, né? Pô, e você trouxe aí um insight que a gente não pode esquecer, que talvez valha a pena, né, Salibão líder, apostar muito na capacidade de aprendizado do indivíduo. Sim. Porque eu posso pegar um talento que esteja num nível A, outro que está no nível B. Mas esse que está no nível A é inferior a esse, mas se ele tiver encaixado na minha cultura e ter uma capacidade de aprendizado rápida, ele vai subir o nível estando engajado na minha cultura. Então, esse gap entre onde ele está, onde ele pode chegar, sua capacidade de aprendizado pode ser o ponto de inflexão, onde aí sim eu tenho o potencial de mover o ponteiro. Porque eu levo ele do A para o B, igualzinho aquele cara, só que encaixado na minha cultura, valores e comportamentos. Sandrão, Muito bom. outra questão aqui para finalizar, né? Não menospreze esses testes formais de contratação, né? Não. Eles são muito importantes, porque o ser humano é danado, né? Você pega alguém que tem boa lábia, né? Ele te convence de qualquer coisa, né? Não despreze, tem testes modernos, tem os MBTIs da vida, BTI, né? Facit, tem outros, tem não um monte de menospreze coisa de boa. novo. Contratação, você tem que dispensar rápido e você tem que contratar devagar. Porque cada pessoa que bota, é que nem sua casa. Você bota uma pessoa errada dentro da sua casa, as consequências são grandes. Quem você vai colocar dentro da sua casa? Não é verdade? Sandrão, só finalizando, o Satya Nadella, né, que fez esse turnaround da Microsoft. Em 2014, a empresa valia 280 bilhões. Hoje vale quase mais de 3 trilhões, né? Perguntaram para ele, porque o foco dele foi nas pessoas, nessa transformação. Sim. Nessas pessoas, né? E depois que a empresa consolidou, né, ele entendeu que a cultura que foi criada lá dentro não era mais a cultura que levaria a empresa adiante, então ele demanda novos comportamentos, né? E depois que a empresa ficou alinhada, esse é um outro caso, né? A gente já falou aqui. Sim, então. Perguntaram, Satya, o que você olha num candidato hoje? Alta energia e baixa complexidade. É muito bom. Eu cito sempre esse exemplo nessa lição. Alta energia e baixa complexidade, Sandrão, porque o que não falta é pessoa complexa no mundo, né, Sandrão? E que demanda alta manutenção. Alta manutenção, high maintenance. High maintenance. Porque E aí você... É curioso isso, né? Porque às vezes uma pessoa altamente capacitada tecnicamente vai demandar muito esforço porque se acha uma diva, né? Então você tem que ter essa investigação da humildade, da história como um todo. Você não contrata outra coisa, né? Você não contrata um gerente comercial, você contrata uma pessoa. Então ela tem suas relações com o mundo, como ela se relaciona, a sua história, a sua família, a sua estrutura. Eu tenho que olhar tudo isso. É curioso, né? Porque você fala, mas será que eu olhando esses atributos mais comportamentais, eu estou invadindo o espaço privado da pessoa? Você está trazendo o indivíduo para sua casa. Você vai ter que investigar toda essa estrutura, né? Você obrigatoriamente tem que investigar para saber exatamente isso. Quer dizer, eu estou trazendo alguém com alta energia que vai me demandar menor esforço porque ela vai ter autonomia para fazer ou não? Como acontece isso em outros contextos? É necessário. E eu insisto nisso. Comece a desenvolver um plano de ação para isso. Se deve contratar mesmo quando você não precisa. Você deve contratar. Você deve iniciar um processo de contratação e análise de mercado, sobretudo quando você não precisa. Sabe? E aí você identificou um baita talento, uma profissional maravilhosa, um profissional maravilhoso. Cara, acha espaço na organização para trazer, percebe? Não vai ser perda de tempo, porque sempre gente boa você vai encontrar. Exatamente. Tem que espaço, trazer. Tem que trazer. Né? Então, qual é o tempo da sua agenda que você destina hoje para ficar pesquisando continuamente, não só apenas quando você precisa, para pessoas talentosas para trazer para o seu negócio? Qual que é o percentual de agenda que você usa para isso? Via de regra, 0. Eu só vou contratar quando eu precisar. Aí eu preciso com urgência, aí fica aquela baita salada. Essas pessoas não estão disponíveis. Gente boa não está disponível quando você precisa. Não. É assim, é um ciclo vicioso, né, Salibão?
Agora, olha, já que a gente tá falando de gente boa, a gente tá falando de preparação, desenvolvimento e aprendizado, né, Salibão? Vou fazer um convite para vocês que estão aí nos acompanhando. Dias 13 e 14 de junho, a gente tem o nosso workshop Inovação de Ruptura, né? Baseado na prática. Baseado em tudo que a gente desenvolveu, tudo que a gente pesquisou, para dar margem a um dos principais livros sobre construção de inovação, Motor 2 do Brasil, que é a Estratégia do Motor 2. Nesse evento, a gente coloca todo o nosso conhecimento em prol de transformar justamente pessoas em talentos extraordinários, né? Transformar performance de pessoas em performance extraordinária, né? A palavra do momento é inovação. Todo mundo sabe hoje que a empresa que não inova hoje, ela morre. Acho que já está todo mundo... Porque está pacificado. A tecnologia veio e simplesmente quebrou barreiras de tudo quanto ela. Nada é garantido no mundo hoje. Sim. Nada é garantido. No mundo pré-tecnologia, né, nos anos 80, 90, você podia inovar uma vez e tudo bem. Você dormia em cima dessa inovação durante décadas, né? Tanto é que existia os departamentos de estratégia e inovação eram separados. Sim. Eu lembro que P&D, bem separado, na Mil, naquela época, né, o Edson ele colocava lá um executivo pensando o futuro, né? Só que o futuro agora chega mais rápido. Sim. Né? E como é que eu inovo? A questão, assim, se é importante, mas como? How to? E aí a gente vai trazer para vocês, né, um mapa da cases, com teorias que nós criamos, nós estudamos, para você sair de lá com coisas palpáveis, para você ser uma profissional mais inovadora, porque a inovação começa na gente. E ela é incorporada dentro da empresa. Né? E é isso que você falou, né, Salibão? A gente tem que entender como fazer. E aí nós trazemos os passos não é fácil, não. de uma forma estruturada, um workshop prático, né, com dinâmicas pontuais, com muito conteúdo parrudo, com convidados especiais. Imperdível. Eu particularmente adoro. É muito bom, cara. É assim, nosso NPS é 98, 100, sempre a gente tem, nunca tivemos nenhum desafio em relação a isso, porque a gente entrega tudo. É um grupo pequeno de participantes, nunca passam de 60, 105 por aí. 2 dias em São Paulo, presenciais, eu e o Salibão que fazemos todo o evento, a gente vai estar lá... Mais convidados. 48 horas por dia, mais convidados. A gente vai ter o LG da CIMED, Head de Inovação da CIMED, o Bruno Stefani. Foi Head de Inovação da ABI, que é mãe da Ambev, no mundo inteiro. Né? Head global. Exatamente, mais outros convidados. Você quer participar? A gente vai deixar aqui na descrição o link, mas também tem o QR Code. Manda pra gente. Entra aí, pega mais informações, está afim de participar, manda pra gente, nós temos na nossa equipe, analisa o perfil de cada indivíduo, porque a gente faz questão de ter um grupo que tem as condições para fazer network entre si, e vamos estar junto. De novo, 13 e 14 de junho em São Paulo, lá no Learning Village, na HSM, imperdível. E você estando conosco, você imediatamente entra na nossa comunidade, todos os meses nós trazemos um convidado para falar ao vivo e online. Teremos em breve a Alessandra Ferrari, diretora do iFood, para falar dos achados dela no SXSW. Tivemos o André Heller, que falou de performance. Tivemos só convidado legal. Uma vez por mês. Acesso a gente. Exatamente. Sempre que nós somos missionários da gestão. Exatamente. Falando nisso, imperdível, Salibão, e o livro? Sua dica de leitura? Sandrão, eu sou fã do Cláudio Fernandes Araúz. Sim, Araúz. Cláudio Fernandes Araúz, para quem não sabe, ele é argentino, professor de Harvard, consultor, headhunter durante muitos anos, mas headhunter assim naquele nível... Né? Dragons, né? Pesado. E autor de livros. O livro dele, Grandes Decisões sobre Pessoas, é imperdível. Eu publiquei pela HSM, quando eu estava lá. Tá. Fantástico, Sandrão, fantástico. Grandes Decisões sobre Pessoas. Cláudio Fernandes Araúz. Muito bom. Gostou? Então agora você não tem mais desculpa para não contratar bem. Quando for contratar alguém, ouça esse podcast. Ou manda para quem vai contratar, né, Sandrão? Manda o podcast, é isso aí. Manda para quem precisa contratar melhor. Se você ainda não segue a gente, segue nós lá, porque a gente aumenta ainda mais esse movimento. Toda terça-feira é episódio inédito e eventualmente a gente colocamos episódios especiais. Você tem que nos seguir para receber esse conteúdo inédito sempre com o propósito de fazer a diferença para você. Muito bom, né, Salibão? Vamos para a próxima? Bora. Até a próxima. Tchau.